Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste canal. O tema do vídeo de hoje é: Guerra de Gog está prestes a acontecer? O que a Bíblia diz a respeito disso? Se você ainda não é inscrito neste canal, faça sua inscrição, deixe seu like neste vídeo, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para que você possa ser notificado assim que postar um novo vídeo. E sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste vídeo de hoje. O tema que eu quero trazer aqui para vocês é baseado nessa matéria que saiu no Break Israel News, que diz assim: China adverte sobre guerra iminente contra os Estados Unidos, potencial Gog e Magog, diz o rabino. Aí eles citam aqui a passagem de Ezequiel 38, que diz sobre isso. Na minha opinião, em relação à Bíblia, não é essa guerra que acontecerá, não é China atacando os Estados Unidos ou outro país. E sim, a Bíblia diz lá em Ezequiel que vai ser quando todos os países se juntarem, liderado por um país, por um líder, eles vão atacar todo junto Israel, Então, esse é a verdadeira guerra Gog-Magog que diz, Esse aqui, as pessoas podem olhar assim, tem um potencial de ser pela magnitude, de China atacando os Estados Unidos. Mas, pela Bíblia, pelas Escrituras, não é essa guerra que se refere Gog e Magog, O que está acontecendo nesses dias de hoje é muitos rumores de guerra, que a Bíblia também diz que ia ter, Todo momento há uma guerra iminente, há um possível ataque de algum país em cima do outro, e a gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas em relação a Gog e Magog, não seria China atacando os Estados Unidos. A intenção da China é outra, A China tem a intenção de acabar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda é uma superpotência, com poder bélico que nenhum país ainda aguenta os Estados Unidos, mas a China tem a intenção de se tornar a maior potência do mundo, e para isso ela tem que acabar com os Estados Unidos, E eu creio que ela irá se juntar com outros países para poder atacar os Estados Unidos, Vou trazer aqui uma matéria, que os Estados Unidos, em contrapartida, faz muito exercícios militares, com outros países. Nessa matéria fala que realizou um exercício militar com o Japão e outros parceiros, Os Estados Unidos sempre tem feito isso, tem trazido seus porta-aviões nas fronteiras dos países para mostrar o seu poder bélico, para mostrar que ele está ali, que ele tem poder, para as outras nações ficarem um pouquinho mais recuadas em relação aos Estados Unidos, que ainda, como eu disse, tem um poder bélico muito grande, Mas os outros países têm tramado sim com os Estados Unidos, que é de toda forma cercar os Estados Unidos, colocar assim uma isca para os Estados Unidos morder, para eles começarem uma guerra assim só para fingir que tem um motivo para atacar os Estados Unidos, A gente pode ver aqui muitas matérias, sobre guerra, Aqui tem essa dos últimos acontecimentos que saiu agora, dia 28, diz assim: Irã anuncia mísseis de longo alcance desenvolvidos internamente, Então esses países aqui têm mostrado dia após dia os seus poderes, seus poderes bélicos, de ataque aéreo, de defesa. Aqui no caso é mais para mostrar para Israel, Porque Irã, a Palestina, esses países não gostaram nada desse acordo que ocorreu entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Porque eles estão pensando que esses acordos estão sendo mais para se fortalecer e enfraquecer os outros, como o Irã, e assim houver uma possível ataque, alguma coisa do tipo, Aqui tem uma outra matéria, que esse daqui é a autoridade da Palestina, o Mahmoud Abbas, que diz assim: Israel é inimigo do profeta Maomé. Esse daqui que eu creio que será o acordo que diz na Bíblia, Porque o acordo de Palestina e Israel é algo que já foi tentado muitas vezes e é algo que não sai, e assim, você olha humanamente, ninguém vai conseguir fazer isso, Somente o anticristo que vai fazer esse acordo, por isso que vai ser o acordo de paz, Porque tudo que acontece ali, sempre nessa região, acaba afetando vários lugares do país, Então, se houver, e vai haver esse acordo, vai ser entre Palestina e Israel, que vai ser o acordo que a Bíblia diz, Mas tem muitos países que querem, apoiar a Palestina como a China, com segundas intenções, Aqui nessa matéria você vê: a China reitera apoio à Palestina e seu direito de estabelecer um Estado. A China quer apoiar todo mundo,
principalmente a Palestina, né? Porque os Estados Unidos, ele tem uma parceria com Israel, né? Historicamente, sempre os Estados Unidos meio que defende, digamos assim, a Israel, né? Então, a China quer isso. Eu vou apoiar a Palestina porque Estados Unidos apoia Israel, né? E aí é uma desculpa para ter um ataque em cima dos Estados Unidos, porque estava defendendo a Palestina, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Falando aqui do tema, né, que é Gog e Magog, eu quero ler para vocês aqui Ezequiel, que é o que está dizendo aqui nessa matéria, né, que é o princípio do tema que eu quero tratar. Diz assim lá em Ezequiel 38: Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Se a gente analisar bem aqui, a gente tem que separar, identificar o que é Gog e o que é Magog. Gog é um homem e Magog é uma cidade. Aqui Magog é onde hoje é a Rússia. Então digamos que Gog é o presidente desse país aqui. Então seria o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Se a gente trocar e ler dessa forma, a gente vai entender um pouco melhor. Diz assim: Filho do homem, vira o rosto contra Vladimir Putin, no caso, da terra da Rússia, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Meseque aqui é a Turquia, né, cujo o presidente da Turquia é o Erdogan, né, que é um dos candidatos aí a anticristo, né? O príncipe maior, né? Quem que é o príncipe maior? Gog. Então vamos colocar aqui Vladimir Putin é o príncipe maior. Por quê? Porque a Rússia, em questão de extensão territorial, ela é a maior que tem. Ela é a maior extensão territorial que tem. Ela ocupa praticamente 1/9, né, da área terrestre, né? Então, se a gente for analisar assim friamente, está falando da Rússia, né? Porque Magog, se você pesquisa, Magog é onde é a Rússia hoje. Então, acaba tudo fazendo sentido. Então, a profecia de Gog diz que a Rússia, você analisando, é a Rússia que vai juntar todos os outros países que ficam ali ao norte, que fica ao seu redor, Rússia, China, Coreia do Norte e todos os outros países, tudo que está à volta ali, vão se juntar para atacar Israel, que é um ovinho, né? Israel é pequenininho se você olhar no mapa, né? Só a Rússia dá 1000 vezes o tamanho de Israel, né? Então, assim, digamos que é uma completa covardia, mas no fim a gente sabe que Israel vai vencer, né? Aqui eu queria falar para vocês uma parte que eu achei interessante, fazer uma ligação que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 3, diz assim: Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Se você para pensar, quando a mulher sente as dores de parto, ela, a maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, ela não sente a dor e já tem o filho, né? Tem mulher que demora assim 3 horas, 4, 6 horas, 1 dia, 2 dias. Tem casos, já ouvi, de mulheres ficar 3 dias em trabalho de parto, sentindo aquelas dores, né? Então não é algo imediato, né? Porque aqui diz de repente, né? Mas faz uma ligação, né? Um exemplo, né? Compara com as dores de parto da mulher grávida, né? Se a gente for parar para pensar, quando assinar o acordo de paz, né? Fala, e tem uma outra tradução que fala, e lhe virá repentina destruição, né? Não vai assim, assinou o acordo de paz, de repente já acontece o ataque, a destruição, a guerra. Não, se a gente for comparar aqui com as dores de parto, pode demorar um pouquinho, né? E para isso, a gente pode ver o exemplo aqui, ó. Aqui está dizendo no versículo 7 que já é para a Rússia, digamos aqui, Magog, se aprontar. Gog, o príncipe, é para estar pronto, ó. Diz assim: aprontem-se e estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor. Você pode ver aqui, ó, todas as multidões reunidas ao seu redor, todos os países que estão ao redor, todos os exércitos, né, que estão ali do lado da Rússia, dos países. E diz assim: e assuma comando delas. Ou seja, a Rússia está dizendo assim: Vladimir Putin, você é o maior país aqui, a Rússia é o maior país, então assuma o comando delas, porque você é o maior, então você assuma o comando delas. E diz aqui depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra.
cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel. Você vê que aqui está dizendo que está falando que é para ele estar pronto, estejam prontos, você e todas as suas multidões, que daqui a alguns anos você invadirá. Então não é de imediato, é para eles estarem prontos e que ainda teria um tempo para eles atacar, igual que está dizendo. Paz e segurança, destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, que não sente as dores e logo já tem a criança, demora um pouquinho. Então aqui está dizendo isso. Vai ter o tratado de paz e segurança, vai ser rápido, mas vai demorar um pouquinho e daí sim eles vão atacar Israel, né? Aqui que eu achei interessante também, que diz assim, paz e segurança, né? Quando disserem paz e segurança. Você pode ver que aqui também diz, Monte de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Aqui está falando claramente de Israel, né? Não tem dúvida. E diz assim, trazido das nações, agora vive em segurança. Está dizendo que agora Israel está vivendo em segurança, porque aqui diz que é uma terra que se recuperou da guerra e agora vivem em segurança. Como aqui também diz, paz e segurança. Aqui eu creio que é quando o acordo é selado e vai haver paz e segurança. Vai ter aquele período de paz e segurança de 3 anos e meio. Porque aqui você pode notar, né, na sequência que diz assim, no versículo 10 aqui de Ezequiel 38 diz assim, assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Essa parte aqui é muito reveladora, porque diz que naquele dia virão pensamentos à sua cabeça. Em que dia que vai vir? Nesse dia aqui que ele se preparou, que falou para ele que daqui a alguns anos ele vai invadir a terra de Israel. Então aqui virá pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano. Para você fazer um plano, você leva algum tempo. Ninguém faz um plano assim, acorda e de imediato faz um plano. Então, eles vão ter um tempo para fazer um plano que vai ser o que aqui? Daqui a alguns anos eles irão invadir Israel. Então, quando Israel está vivendo aquela falsa paz, né, que fala que é a paz e segurança, como diz aqui, fala que vai vir repentina destruição. Eles vão achar que eles estão em paz, mas de repente aqui, como já estão planejando, aqui o príncipe, no caso aqui Vladimir Putin, vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender, ele já vai ter planejado tudo, já vai ter reunido aqui seu exército para atacar Israel. E por isso que vai vir aquela repentina destruição quando eles acharem que está tudo em paz, entendeu? E aqui continua dizendo assim, por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog, assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia, quando Israel, o meu povo, de novo diz aqui, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você viu que aqui está dizendo de novo. Naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, para confirmar mais uma vez aqui que diz quando disserem paz e segurança, porque Israel vai achar que está vivendo um momento de paz e segurança, mas no fundo, lá em outro lugar, estarão maquinando um ataque contra Israel, e por isso que fala que virá repentina destruição, porque eles estarão achando que estão em paz, em segurança com o acordo que vai ser feito, mas em outro lugar estarão maquinando mal e planejando, né, como diz aqui, planejando atacar, né, Israel, né? Você pode ver que aqui fica claro que a profecia de Gog diz perfeitamente da Rússia e Vladimir Putin, e que eles vão fazer um plano maligno, porque naquele dia vai vir pensamentos à sua cabeça, vai vir pensamentos de querer atacar Israel, de querer destruir Israel e assim por diante, né? Se você ler aqui é comprido, você pode ler todo o capítulo 38, capítulo 39, que daí você vai entender perfeitamente, né, no que diz, né? Se for ler tudo aqui, o vídeo fica muito comprido, né? E daí eu posso falar no próximo vídeo, né? Aqui em Daniel 9 diz sobre as semanas, e o que eu vou falar é aqui, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado, né? Então aqui diz sobre o acordo de paz que será feito, né? Que vai ser um acordo que durará uma semana, que uma semana significa 7 anos.
Então ele fará acordo com muitos. Aqui seria o anticristo, não tem nada a ver lá com Gog, mas só para você entender que esse acordo aqui vai ser feito. Creio que o anticristo vai fazer esse acordo entre Israel e a Palestina e todos vão achar que há paz e segurança, que é essa paz e segurança. Falar, pronto, acabou, a paz agora vai reinar, porque tudo que gerava conflito era por causa da Palestina e Israel não se entender. Aí todo mundo vai pensar, poxa, agora vai ter paz pro resto da vida. Por isso que diz, quando disserem paz e segurança, destruição virá sobre eles de repente, porque aqui Gog de Magog, Rússia, Vladimir Putin, com todos os outros exércitos, já estarão maquinando, né, fazendo um plano maligno para atacar Israel. Então, essa daqui é a profecia, né? A gente tem que ficar atento, né? Então, essa notícia aqui que fala sobre China, sobre Estados Unidos, não é Gog e Magog, mas tem uma potência para ser, por ser duas grandes potências bélicas, China e Estados Unidos, né? Mas não é o que diz Ezequiel, né? Eu espero então ter tirado algumas dúvidas, né? Se você tem algum comentário, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber sua opinião, né? Saber o que você acha também sobre isso. E agradeço você ter ficado até o final desse vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu, né, nesse canal, eu peço gentilmente que você se inscreva, né? Deixe seu like aí, ative o sininho, né, para que você possa ser notificado, né, assim que eu postar um novo vídeo, né? Aí já apareça para você. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, grupo da família, no Facebook, no Instagram, no que você tiver, para ajudar, né, esse canal, e que as pessoas também possam saber, né, sobre esses assuntos, né, que cada dia tem muito assunto, assim, vou estar gravando mais vídeos, mais assuntos, porque se a gente for falar num só fica muito longo, né, e eu te agradeço, né, ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo. Um abraço, galera.